E aí, pessoal, tudo bem? Considerem um objeto próximo à superfície da Terra como um sistema que é inicialmente dado por uma velocidade direcionado para cima, tá? Uma vez que o objeto é deixado do repouso, tá? É lançado, a força gravitacional age como uma força externa, realizando uma quantidade negativa de trabalho no objeto. E a energia cinética diminui, né, fazendo com que o objeto alcance uma altura máxima e que onde a energia cinética nesse ponto vai ser zero. A força gravitacional, quando é positiva, quando realiza trabalho positivo durante o objeto, retorna ele ao ponto inicial com uma velocidade voltada para baixo, né? Se a gente ignorar qualquer efeito de resistência do ar, o objeto caindo, né, vai ter uma energia cinética idêntica de quando ele foi lançado. Toda a energia foi completamente recuperada. Agora, considere ambas, a Terra e o objeto, como um sistema. E vamos assumir que não existem outras forças externas agindo no sistema. Então, a força gravitacional é uma força interna conservativa e realiza trabalho em ambas os objetos e a Terra durante o movimento. Como o objeto ele cai, tá? Como o objeto ele vai cair, ele desacelera, né? Mas, quando está subindo, mas também há um aumento imperceptível de energia cinética, da Terra nesse momento em que o objeto está subindo. É interessante notar isso, porque quando o objeto está subindo, a Terra está andando na direção dele. Então, a variação de energia cinética da Terra precisa ser inclusa, porque a Terra é parte do sistema. Quando o objeto retorna ao seu estado de origem, altura de origem, né, a distância vertical da superfície da Terra, toda a energia cinética do sistema é recuperada. Tá? A, é, toda a energia cinética do sistema vai ser recuperada, ou seja, a energia cinética do sistema no estado final, né, precisa ser igual à energia cinética no estado inicial, como diz a lei de conservação de energia. Né? Mesmo que uma quantidade muito pequena tenha sido transferida para a Terra, tá? Mesmo que haja essa situação, a energia cinética precisa ser recuperada. Se a gente incluir o ar como uma parte do sistema, então a resistência do ar tem é uma força interna não conservativa. Então a energia cinética perdida pelo trabalho feito pela resistência do ar não é recuperável. Tá? Essa perda de energia cinética a gente vai ter vai ser chamada de energia térmica e é distribuída como uma energia cinética randômica, em que as moléculas do ar e as moléculas que compõem o objeto, né, são agraciadas, né, pelo aumento dessa energia. Tá? Então, e de uma forma pequena, um excedente muito pequeno, a Terra também aumenta, né, de energia térmica. A gente vai definir agora uma nova quantidade de variação de energia interna, que é a energia potencial do sistema, que a gente vai medir como uma perda de energia que pode ser recuperada durante a interação. Então, quando apenas forças conservativas agem em um sistema fechado, a soma da variação da energia cinética e energia potencial do sistema é zero. Então, vamos considerar um sistema fechado, onde a variação da energia total do sistema é zero, que consiste de dois objetos com massa M1 e M2 respectivamente. Vamos assumir que existe apenas uma força conservativa, que é a força interna, que é a fonte
da interação entre os objetos. A gente vai denotar a força do objeto 1 sobre causa a interação no objeto 2 como F21 e a força do objeto 2 que causa a interação no objeto 1 de F12. Então, pela terceira lei de Newton, né, a força que causa a aceleração no objeto 2 pelo objeto 1 precisa ser igual a menos a força que causa no 1 devido ao 2. Ok? Então, as forças agindo no objeto, basicamente é isso. Tenho um objeto para cá. Tá? E aí, esse aqui é o corpo 1. Esse aqui é o corpo 2. Esse aqui é o F21. Esse aqui é o F12. Tá? Então, se a gente escolher um sistema de coordenadas, né, em que o vetor posição do objeto 1 é dado por R1 e o vetor posição do objeto 2 é dado por R2, a gente vai ter o quê? Ok? Então, esse aqui é o vetor R1 e esse aqui é o vetor R2. Tá? Então, a posição relativa do objeto 1 em relação ao objeto 2 é dada por R21, que vai ser o R1 menos o R2. Tá? Então, esse vetor, ignora esse aqui é o caso. Aqui a gente tem tá? Como esse é só um diagrama de posições, a gente não precisa disso. Tá? E o vetor de posição relativa vai ser esse vetor aqui. Que vai ser R21, que é R1 menos R2. Tá? Então, durante o curso de interação, o objeto 1 ele sofre um deslocamento dr1 e o objeto 2 ele sofre um deslocamento dr2. Então, o deslocamento relativo dos dois objetos durante a interação vai ser dado por dr21 e que vai ser dr1 menos dr2. Então, imagina que o corpo 1 ele faz um deslocamento, sei lá, para cá, e o corpo 2 ele faz um deslocamento para cá. Tá? Então, isso aqui é dr1, isso aqui é dr2. Tá? Então, a gente vai lembrar que a variação da energia cinética de um objeto é igual ao trabalho realizado por uma força e no sentido do deslocamento do objeto, né? Então, para dois objetos deslocados de um estado inicial A para um estado final B, a gente vai ter que a variação da energia cinética do sistema
é igual a variação da energia cinética do corpo 1 mais a variação de energia cinética do corpo 2, que é o trabalho das forças conservativas, que nada mais é do que a integral de A até B da força realizada em 2, não, pelo corpo 1, vezes o deslocamento do corpo 1, mais a integral da força realizada em 1 pelo corpo 2, vezes a integral do deslocamento desse corpo. Tá? Então, pela terceira lei de Newton, né? Essa equação vai se tornar ΔK do sistema é igual ao trabalho das forças conservativas, tá? Que é a integral que é a integral indo de A até B da força sentida por 2 causada por 1 vezes o deslocamento do primeiro menos a integral de A até B da força causada em 2 sentida por 1 dr2. Isso dá a integral da força causada em 2 pelo corpo 1 vezes, né, dr1 menos dr2. E o que é dr1 menos dr2? É o deslocamento relativo. Ok? Então, note que, dado, a gente tá fazendo as seguintes relações. Se isso aqui é verdade, né? Então a gente também está assumindo, né, que isso aqui é verdade. Né? Portanto, né? Portanto, como os dois são negativos um do outro, é verdade que a integral de A até B de F21 dr21 é igual à integral de A até B de F12 dr12. Tá? Então isso é verdade. Então considere um sistema, né, consistente por dois objetos interagindo ao longo de uma força conservativa. Seja essa F21 denotada como a força que no objeto 1, tá, da interação com o objeto 2, então, e dr21 ser o dr1 menos dr2, o deslocamento relativo dos objetos, a variação na energia potencial interna do sistema é definida como sendo o negativo do trabalho realizado pelas forças conservativas quando o objeto está sobre um deslocamento relativo de um estado inicial A para um estado final B ao longo de qualquer deslocamento
que varie o seu estado inicial ao estado final. Ou seja, a variação da energia potencial do sistema vai ser igual a menos o trabalho das forças conservativas no sistema, que nada mais é do que menos a integral do estado inicial até o estado final, da força sobre o objeto, vezes o deslocamento relativo desse objeto. Tá? Que também é igual, né? Ok? Então, a nossa definição de energia potencial, ela só funciona para forças conservativas porque o trabalho feito por uma força conservativa não depende do caminho, mas apenas dos seus estados iniciais e finais. Porque como o trabalho é feito por uma força conservativa é igual à variação da energia cinética, nós temos, portanto, que a variação da energia potencial é igual a menos a variação da energia cinética, tá? Do sistema. E isso só vale para sistemas fechados sem forças não conservativas, tá? Então, se a gente lembrar que o trabalho realizado por uma força conservativa ao longo de um sistema fechado, tá? De uma curva, de um caminho fechado, é zero, então a variação da energia cinética, quando um sistema retorna ao seu estado inicial, também é zero. Isso significa que a energia da cinética é completamente recuperável. Tá? A gente vai pressupor, tá, que o trabalho realizado por uma força interna em um sistema variando mudando de duas partículas, né, de massa M1 a M2, respectivamente do estado inicial A até o estado B, vai ser igual a 1/2 de μ vezes a velocidade de B quadrado menos a velocidade de A ao quadrado. Tá? Isso vai dar a variação da energia cinética do sistema. Tá? Então aqui VB ao quadrado é o quadrado da velocidade relativa no estado B e VA ao quadrado é o estado da velocidade relativa no estado A. μ é a massa reduzida do sistema, que é dado por M1, M2 sobre M1 mais M2. Tá? Então, quando a gente tem muitas forças conservativas internas agindo no sistema, a gente define uma variação separável de energia potencial para o trabalho feito por cada força conservativa. Então, a variação da energia potencial do sistema, tá? Causado por I, vai ser, isso é interno, tá? Esse I é de interno. Então vai ser igual a menos o trabalho conservativo interno, tá? Que é menos a integral de A até B das forças conservativas internas escalar DRI. Tá? Então, aqui DRI é uma posição relativa dos objetos e que a força conservativa quando o sistema está mudando de A até B. Tá? Então, o trabalho realizado é a soma do trabalho realizado por cada força conservativa individual. Tá? Então, desculpa, eu falei que esse I é inicial, né? Esse I é o índice da força.
Então, o trabalho das forças conservativas vai ser o trabalho da força conservativa 1, mais o trabalho da força conservativa 2, e segue, né? Para as N forças que a gente tiver. Aqui, a soma das variações de energia potencial para o sistema também é semelhante, né? Então, a variação da energia potencial do sistema é a variação da energia potencial causada no sistema, causada pela força 1, mais a variação da energia potencial do sistema causada pela força 2, e segue. Né? Então, aqui, a força, a variação na energia potencial do sistema é igual ao negativo do trabalho realizado. Então, a força, a variação da energia potencial no sistema é igual a menos a força, o trabalho das forças conservativas no total, que é o somatório de todas as partículas, né? Todas as forças no sistema, da integral, indo de A até B, das forças conservativas no sistema, escalar dr. Então, no sistema fechado, né, as forças externas não realizam trabalho e não existe nenhuma força conservativa interna, não conservativa interna, né? A ideia se o sistema é fechado dessas condições, né? Então essa equação vai valer, tá? Essa equação vale. Que mais? A gente já calculou o trabalho realizado por diferentes forças conservativas, né? Uma gravidade constante próxima à superfície da Terra, a força de uma mola, a força de gravitação universal. A gente escolhe um sistema em cada caso que as forças conservativas eram uma força externa. Em cada caso, não existia nenhuma mudança de energia potencial e o trabalho realizado era igual à variação da energia cinética. Né? Então, para esses casos em que a gente já trabalhou, o trabalho realizado pelas forças externas era igual à variação da energia cinética do sistema. Né? Ok? Agora, a gente vai tratar cada uma dessas forças conservativas como uma força interna e calcular a variação da energia potencial do sistema de acordo com a nossa definição, onde a definição é ΔU do sistema é igual a menos o trabalho das forças conservativas, que é menos a integral do estado A até o estado B das forças conservativas no sistema, né? Vezes um elemento de um deslocamento. Tá? A gente vai escolher um referencial de potencial zero para a energia potencial do sistema, e então a gente pode considerar todas as variações de energia potencial relativa a esse sistema de referência. Tá? Então vamos considerar o exemplo de um objeto caindo próximo à superfície da Terra. A gente vai escolher um sistema de coordenadas da Terra e do objeto. A força gravitacional agora é uma força conservativa interna agindo dentro do sistema. A distância separando o objeto e o centro de massa da Terra e velocidades da Terra e de objetos especificam o estado inicial e final. Então vamos considerar um sistema de coordenadas com a origem na superfície da Terra e o eixo mais y apontando para cima do centro da Terra, saindo do centro da Terra, passando pelo centro da Terra. Então, o deslocamento da Terra é desprezível. A gente precisa apenas considerar o deslocamento do objeto
para calcular a variação da energia potencial do sistema. Então, suponha que o objeto começa de uma altura inicial yi, ao longo da superfície da Terra, e termina em uma altura final yf. A força gravitacional do objeto é dada por menos mg j chapéu. O deslocamento é dado por dr, o elemento de linha é dy j chapéu. E o produto escalar é dado, né, por menos mg dy. Então, o trabalho realizado pela força gravitacional em um objeto vai ser Wg igual a integral entre uma altura inicial até uma altura final, tá? Da força da gravidade vezes produto escalar, elemento de linha. Esse negócio que está dentro da integral é simplesmente menos mg dy, tá? Que essa integral a gente já sabe fazer, é menos mg, y final, menos y inicial, tá? A variação da energia potencial, então, é dada por variação da energia potencial gravitacional menos a variação, menos o trabalho realizado pela força gravitacional. Portanto, mg delta y, tá? Delta y. Portanto, mg y final menos mg y inicial, ok? Então a gente vai introduzir uma função de energia potencial de tal forma que a variação da energia potencial gravitacional vai ser definida como uma energia potencial gravitacional no estado final menos uma energia potencial gravitacional no estado inicial, tá? Apenas a diferença na função energia potencial tem significado físico. A energia potencial sozinha não faz sentido nenhum. Só faz sentido a diferença entre estados de energia. A gente pode escolher um ponto de referência zero para a energia potencial, tá? Sempre que a gente quiser, da forma que a gente quiser. A gente tem muita flexibilidade para adotar a nossa escolha do ponto zero para a energia potencial que melhor se ajuste ao nosso problema particular. Como a variação da energia potencial apenas depende do deslocamento ΔY, a gente pode fazer isso. Na nossa expressão para a variação da energia potencial, se a gente escolher y final como y, sendo um ponto arbitrário, e yi como zero, denotando na superfície da Terra, a gente tem uma situação, né? A gente vai escolher o potencial zero de referência para a energia potencial como sendo a superfície da Terra, correspondente à nossa origem, quando y é igual a zero. Então, a energia potencial, que é uma função de y, quando ela está calculada no ponto zero, vai ser zero. Dessa forma, eu posso descrever a energia potencial gravitacional como sendo a energia potencial, a variação da energia potencial, né? Como sendo a energia potencial num ponto y, menos a energia no nosso ponto de referência, que é a superfície da Terra, tá? Portanto, como isso é zero, a gente tem que a variação da energia potencial gravitacional vai ser simplesmente uma função de energia, é uma energia em função da altura, tá? Então, se a gente substituir, né, esses exemplos, y inicial como zero, y final como y, né, a gente chega nessa função na energia potencial como função da altura sobre a superfície da Terra. Dessa forma, o g de y vai ser simplesmente mgy, tá? Onde o g de zero é igual a zero. Próximo exemplo que a gente vai considerar se a gente considerar o sistema massa-mola, né? Sistema massa-mola, no sistema o objeto está andando sobre uma superfície horizontal sem atrito, com uma ponta da mola fixa na parede
e a outra é fixa no objeto de massa m, né? Então, é o sistema que a gente já tá familiarizado, né? Vai ter uma parede e uma superfície. Uma parede e uma superfície sem atrito. Em um dado instante, a gente tem um objeto aqui em algum lugar, que a gente vai tomar ele como sendo a referência, e em algum instante depois ele vai para outro lugar. Então, aqui a gente vai orientar esse chapéu para cá, né? Então aqui a gente tem um objeto de massa m em uma posição inicial x igual a zero, tá? E depois, em algum momento, depois, esse objeto vem parar aqui quando a gente esticar, né? Numa posição x qualquer, e ele vai sofrer uma força, né? Que tem módulo menos kx, e ela aponta no sentido da origem, né? Apontando para a origem. Então é essa a ideia, né? A força da mola é uma força interna conservativa. A parede exerce uma força externa no sistema massa-mola, mas no ponto de contato da parede com a mola não sofre deslocamento, a força externa não realiza trabalho, tá? Então a gente vai escolher a origem como sendo a posição do centro do objeto quando a corda está relaxada, né, no sistema, na posição de equilíbrio. X vai ser o deslocamento do objeto da origem. A gente vai escolher o versor ir para a direita, né, no sentido da mola sendo esticada. A força da mola no objeto é dada por só tem módulo no sentido. Só tem componente x, e é menos kx, e o deslocamento dr, que é o elemento de linha, vai ser simplesmente dx. O produto escalar de f dr, então, vai ser menos kx dx. Tá? E o trabalho realizado pela mola, né, pela força da mola, vai ser trabalho da mola igual a integral de x inicial até x final, tá? De f escalar dr, tá? Que é um meio da integral de x inicial até x final, tá? Vezes o meio de não, isso aqui não existe, né? Esse meio não existe. Vai ser igual a essa integral vezes menos kx, né? Menos kx dx. Tá? Isso sim, agora sim vai dar um meio de k vezes x menos um meio, né? X final ao quadrado menos x inicial
ao quadrado. Tá? Então a gente vai definir a variação da energia potencial no sistema massa-mola em num objeto se movendo do instante inicial de posição xi do equilíbrio para o instante final xf de equilíbrio, como sendo, por definição, a variação da energia cinética, não, energia potencial da mola. Eu falei isso. A energia potencial da mola vai ser definido como uma função da energia da mola de x final menos uma função de energia da mola vezes x inicial. Tá? Isso precisa ser menos o trabalho realizado pela mola, tá? E é, portanto, 1/2 de K vezes x final ao quadrado menos x inicial ao quadrado. Ok? Então, se a gente tomar um ponto arbitrário de compressão ou de esticamento da mola, né, sistema vindo do equilíbrio x igual a f, x igual a 0 e xf igual a x, então a variação de energia potencial vai ser ΔU de G, ou, de novo, ΔU de M, vai ser uma função de U do x final menos U de 0. Tá? U de 0. E isso vai dar simplesmente 1/2 de kx quadrado. Tá? Então, para o sistema massa-mola, existe uma escolha óbvia de posição onde a energia de posição, a energia potencial é 0. Na posição de equilíbrio do sistema, do objeto. Então, para esse sistema, a gente vai adotar que a energia potencial da mola nesse ponto, tá? No ponto de equilíbrio, é 0. Tá? Então, quando essa escolha de ponto, com essa escolha de potencial de referência zero, a energia potencial tem uma função de deslocamento x do ponto de equilíbrio, né? E essa função é bem comportada, né? E dada por U da mola como função de x, né? Vai ser 1/2 de kx quadrado, tá? Isso tomando aquele ponto zero. E aí agora a gente vai considerar os dois objetos de massa M1 e M2, que eles estão separados por do centro ao centro por uma distância R21. Um sistema de coordenadas, né, dado dessa forma. Tá? Então aqui a gente tem de novo o corpo 1. Peraí. Deixa eu copiar. Então, aqui a gente tem o corpo 1. Aqui a gente tem o corpo 2. Os dois são atraídos por uma F gravitacional, tá? Vou colocar G maiúsculo, tá? Porque agora é da gravitação universal, não é mais dentro da superfície, então a aceleração não é constante. E aí eu tenho um sistema de coordenadas da seguinte maneira. Eu vou afastar um pouco isso aqui. Pronto. E aqui em algum lugar aqui, eu tenho o centro de massa, tá? Centro de massa. Que mais? Esse objeto tem uma posição, né? Tem uma posição. E esse objeto também tem uma posição. Esse aqui é
distância aqui é R1, isso aqui é R2, tá? Aqui, né, como a gente já conhece, né, para o corpo 1, a gente tem um versor que é R21. Tá? Ok? Então é isso, né? A força gravitacional é interna, o objeto 1 realizado pela interação entre os dois objetos, né? Vai ser dada pela equação que a gente já conhece, da equação da gravitação universal. Então, a força gravitacional realizada no objeto 2 pelo objeto 1 vai ser igual a menos, porque ela é atrativa, G M1 M2 sobre R R21 ao quadrado, né? Vezes o versor da R chapéu 21, tá? Então, o vetor de deslocamento, esse dr21, vai ser dado no sentido radial, né? Então, o produto escalar dessa força, então, F21 G escalar o elemento dr, vai ser o quê? Vai ser essa equação, escalar o dr21 no sentido radial, né? Na direção radial. Isso é imediato, né? Então, isso dá o módulo da força vezes dr21, tá? Então, usando a nossa definição de energia potencial, a gente tem que a variação da energia gravitacional por potencial gravitacional do sistema em movimento dos dois objetos, do estado inicial até uma posição final, em que o centro de massa dos dois objetos está a uma distância RI, né? E no início e no final ela está numa distância RF, né? De um objeto. Ele vai ser dada por variação de energia potencial gravitacional é igual a menos a integral do estado inicial até o estado final, tá? De A até B, da força gravitacional exercida em 2 sobre o objeto 1, não, sobre o objeto 2 exercida pelo objeto 1, vezes o dr, o elemento dr21. Isso é a integral de um estado inicial até um estado final de menos a integral, né? Menos a integral de menos G M1 M2 R21 ao quadrado dr21, tá? Essa integral é menos G M1 M2 G M1 M2 sobre R calculada nos instantes iniciais até o final, tá? É RI e RF, né?
E quanto que dá isso, né? Isso dá menos G M1, M2 sobre R final menos G M mais G M1, M2 sobre R inicial. Ok? Aqui a gente escolhe a nossa referência, o nosso ponto de referência para ser zero da energia potencial como sendo a distância infinita, né? A gente vai escolher, portanto, que o g de infinito é zero, tá? Essa função no ponto infinito é zero. Para essa escolha, para justificar essa escolha, porque a gente tem um termo 1 sobre R, né? Na expressão da variação de energia, da energia potencial. E esse termo vai a zero quando o R vai para infinito, né? Então, a energia potencial gravitacional, como uma função da distância relativa a R entre dois corpos, vai ser dada simplesmente por U de G, não, UG de R, né? Vai ser igual a menos a energia menos G M1 M2 sobre R, né? Isso na condição de no R infinito isso dá zero. Ok? Era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.